Bom dia a todos, irmãos e amigos, vocês que me acompanham, nos acompanham pelas redes sociais, meu bom dia. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos na casa de Deus para juntos fazermos mais esta escola bíblica dominical. Eu vou começar com a palavra de oração para darmos efetivamente o início ao culto. Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, te louvamos, te agradecemos pela noite de descanso, por mais um dia de vida, Pai, pela saúde, porque até aqui o Senhor tem nos protegido, nos guardado. Fica conosco, Pai, esta manhã, nos dá um bom tempo na Tua casa, Pai, para que possamos refletir sobre a Tua palavra, Pai. Sei com os irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, Pai. Nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 62, Nome Precioso. Convido a irmã Diva, por favor. Dando continuidade, antes de tudo, peço aos irmãos que dê um ok, se o som está ok, se a imagem está de boa qualidade. Por favor, comentem para que possamos ajustar. Prosseguindo, convido o irmão Paulo, que fará a leitura. Peço a reverência, peço a gentileza dos irmãos que estão na igreja no templo, que fiquem em pé em reverência à palavra de Deus. E também os irmãos que estão em casa e amigos, a reverência, pois vamos ler agora a palavra de Deus. Paulo. Bom dia, irmãos. Vamos fazer a leitura que se encontra em Jó, capítulo 2. Eu vou ler 3 versículos, versículo 11, 12 e 13. Jó, capítulo 2, do 11 ao 13. Todos encontraram? Diga amém. Leiamos. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram com doer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar.
E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Amém? Oremos. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã, realizando mais um culto em honra e glória ao nosso Deus. Obrigado pelos irmãos que estão assistindo, também os irmãos que estão aqui nos auxiliando, e que tudo possa ocorrer na mais perfeita harmonia para que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Cantemos, por gentileza, o cântico A Terra. Agradeço aos irmãos que auxiliaram neste processo, os músicos. Irmã Diva, obrigado. Convido nesse momento o pastor Rafael, que trará os avisos e a mensagem logo após, né? Os agradecimentos e a mensagem. Pastor Rafael. Bom dia, irmãos, bom dia a todos. Para nós uma alegria, uma satisfação estarmos mais uma manhã de domingo na casa do nosso Deus. Estamos felizes com a sua presença na nossa escola bíblica dominical online. Sinta-se bem em nosso meio, fique à vontade para comentar, para compartilhar, para fazer os seus pedidos e também os seus agradecimentos. Para nós é uma alegria ter você conosco e sempre interagindo. E a gente pede, se você ainda não compartilhou o link deste culto, faça isso agora mesmo, para que outras pessoas venham ouvir a palavra bendita do nosso Senhor. Antes, eu tenho alguns avisos, mas a caráter de lembrete. A classe de batismo e a classe nova criatura, amanhã, segunda-feira, dia 6, aula normal, às 20 horas. Então, você que está matriculado na classe nova criatura e na classe de batismo, amanhã, às 20 horas, aula normal. Não esqueçam. Peço aos irmãos que continuem orando por aqueles que estão enfermos, que estão passando por uma fase delicada de saúde.
Esses amados precisam de nossas orações, que Deus venha abençoar e curar os que estão enfermos. Não deixe de orar uns pelos outros. Também eu quero pedir aos irmãos que orem em favor da irmã Joselina. Ela congrega aqui conosco e essa semana ela recebeu uma notícia muito boa. Ela está grávida, aguardando o seu filho, então, ou a sua filha, não se sabe ainda o sexo, mas eu peço que ore por ela também. Não esqueçam, por gentileza. E eu tenho ainda um aviso, mesmo com pedido, eu posso dizer assim, em relação à situação que nosso estado, nosso município, ele passa. Peço a vocês que orem pelas autoridades, também no âmbito municipal e estadual, que essa fase passe, tá? E que a gente então volte a congregar. Hoje era o dia que nós voltaríamos, mas devido a algumas questões governamentais não foi possível. A previsão do retorno agora fica para o dia 15, uma quarta-feira. Então não esqueçam, a previsão de voltarmos aos cultos presenciais na quarta-feira, dia 15, ou seja, daqui a 10 dias. Então, ore para que isso aconteça e a gente consiga voltar até essa comunhão gostosa pessoalmente com os nossos irmãos. E se você tiver algum pedido, algum agradecimento, faça, por favor, aqui pelo Facebook. Hoje de manhã o culto, transmissão ao vivo, só pelo Facebook. À noite, tanto Facebook quanto YouTube. Mas, por enquanto, hoje, pela manhã, somente no Facebook. Então, faça os seus pedidos, faça os seus agradecimentos. Os irmãos estão nos saudando aqui, é uma alegria tê-los conosco. Os irmãos da nossa igreja, os membros, os congregados estão online, estão interagindo conosco. Tem a Dulce lá em Alagoas com a sua congregação, né, Dulce? É de 6 para lá, geralmente. Tem o irmão José Vieira da congregação Sião, lá do bairro Marcos Freire. Então vamos chegando. A Cláudia Raquel, uma amiga nossa. Raquel, um prazer sempre ter você conosco. A irmã Avani, que Deus abençoe. A Rosalina Pessoa, seja bem-vinda. E vamos chegando, compartilhe o link, para que outras pessoas ouçam a palavra do Senhor conosco nesta manhã. Queridos, você já passou por uma crise emocional aguda, uma crise acentuada, aquela que te fez pensar: agora não tem jeito, vou sucumbir, vou desistir. Quando isso aconteceu, alguém esteve ao seu lado, te auxiliando e te dando o suporte espiritual e emocional que você precisou? Nós vivemos dias em que as crises, elas vêm de todas as formas e de todas as maneiras. E fato é que nós dissemos na quarta-feira que as 3 primeiras mensagens deste mês de julho, a temática seria voltada para a amizade, tendo em vista que aqui no Brasil nós comemoramos o Dia do Amigo no mês de julho. E é sobre amizade que nós queremos falar nesta manhã. E quando falamos de amizade, vamos entender a importância e a necessidade de termos amigos. Quando olhamos nas Escrituras, vários personagens desenvolveram boas amizades. Nós vamos ver a amizade entre Jonatas e Davi, pregamos isso quarta-feira. Amizade entre um príncipe e um pastor. Vamos ver Ruth, Noemi, Paulo e Timóteo. E aqui nessa manhã eu quero compartilhar com você o livro de Jó. Jó tem um currículo espiritual invejável, vou dizer assim. Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. O livro de Jó vai nos ensinar que tragédias e sofrimentos acontecem na vida dos cristãos mais piedosos.
daqueles que possuem uma íntima comunhão com o Senhor. Nem os crentes mais fiéis estão isentos aos sofrimentos que essa vida nos reserva. A qualquer momento, algum acontecimento trágico pode acontecer. Alguma notícia desagradável pode chegar a nós. E eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jó, no capítulo de número 32. Os irmãos que estão aqui na igreja, eu peço, em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra, à medida que for encontrando, coloque-se em pé. Livro de Jó, capítulo 32, nós vamos ler dos versos 1 ao 11. Anota o texto aí, pegue sua Bíblia, agenda, caderno, caneta, porque quando você anota, você lembra depois. A memória nos faz esquecer. Jó, capítulo 32, versos 1 ao 11. Os irmãos aqui da igreja, ao encontrar, digam amém. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai bondoso, nós te rendemos graças por esta manhã de domingo. Obrigado pelo hino, obrigado pelo cântico que já entoamos, obrigado pelos irmãos, pelas famílias que estão conosco no culto nesta manhã. Pedimos-te, ó Deus, que a Tua palavra, ela venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, e que ela tenha livre curso na nossa vida. Ó Deus, fala conosco nesta manhã, e que a nossa alma venha a ser bem alimentada por Ti e pela Tua palavra. Dê aos irmãos que estão aqui na igreja, aos que estão em casa, a devida atenção, a devida concentração, e não permitas que pensamentos, conversas paralelas tirem a concentração de cada um, mas que todo o nosso ser esteja voltado para aquilo que vamos ouvir. Oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Os irmãos aqui da igreja podem sentar. Notícias desagradáveis podem chegar a qualquer momento, e elas chegaram na vida de Jó. O homem íntegro, o homem reto, o homem temente a Deus e que se desviava do mal, ele recebe notícias desastrosas uma atrás da outra. Jó tinha uma vida espiritual muito bem ajustada com Deus. Jó tinha uma família grande, pai de 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, um homem fiel a Deus, um homem de oração, e que inesperadamente
ele começa a receber notícias que vai causar uma tristeza profunda em seu coração. Nos versos 14 ao 15 do capítulo 1, veio a ele um mensageiro contando que os sabeus roubaram parte do seu rebanho e mataram os seus empregados. No versículo 16, ele recebe a notícia que veio fogo do céu e queimou, consumiu as ovelhas que estavam nos campos e também os seus servos. No verso 17, veio outro mensageiro dizer que os perversos caldeus roubaram os camelos e mataram os seus empregados. Nos versos 18 a 19, ele é noticiado que seus filhos estavam fazendo um banquete na casa do seu filho mais velho, e de repente veio um vento forte e atingiu a casa em cheio, e todos eles morreram. Notícias desastrosas, notícias que causam uma tristeza profunda. E depois de ter ouvido todas elas, Jó se levanta, ele rasga o seu manto, ele raspa a cabeça, ele prostra-se adorando ao Senhor e brada: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você pode pensar: pronto, agora nada mais trágico pode acontecer na vida deste homem. Engano. Quando você continua lendo o capítulo 2, você vai ver que ele fica doente. Na tradução atualizada, diz que ele fora acometido por tumores malignos, que iam da planta do pé à cabeça. Além de receber todas estas desastrosas notícias, ele fica enfermo. Mas para agravar a situação, ele busca um equilíbrio em alguém, ele procura um porto seguro, mas dentro da sua própria casa, ele ouve a sua esposa dizer o seguinte: Jó, tu ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Quantos sofrimentos! E não tendo pessoas para ajudá-lo. Mas é em meio a esse cenário caótico, desastroso, que surgem os amigos de Jó. Quando eles ficaram sabendo do luto, das inúmeras perdas, da enfermidade, do sofrimento, logo foram visitar o seu amigo. Você vai ver isso no capítulo 2, verso 11. Mas no verso 11 vai aparecer 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Porém, quando você continua lendo o livro de Jó, quando chega no capítulo 32, aparece um outro amigo, Eliú. E aqui surge o tema da nossa mensagem. Anota ele aí, por favor. O tema da mensagem de hoje é bom ter amigos e é bom ser amigo. Vou repetir: é bom ter amigos e é bom ser amigo. Nessa amizade de Jó com os seus amigos, nós vamos aprender verdades que certamente nos ensinarão a importância, o valor de se ter amigos e de ser amigos. Às vezes nós reivindicamos, às vezes nós queremos que os outros sejam nossos amigos, nossos companheiros, pessoas que estejam presentes em todos os momentos, mas nós não estamos presentes. Muitas vezes nós não somos amigos de verdade, mas reivindicamos, censuramos quem não nos apoiam nos momentos de luto, nos momentos de sofrimento.
E aí então eu espero que você abra o teu coração, abra a tua mente e vamos juntos aprender com a palavra de Deus a importância de termos amigos, mas também de sermos amigos. E a primeira verdade que eu quero olhar com os irmãos nesta manhã está no capítulo 2, o texto que o Paulo Werneck leu. Abra comigo lá. Hoje você vai anotar algumas referências, então deixa aí seu caderno, sua caneta, bem pertinho de você, que hoje você irá anotar alguns textos. Jó, capítulo 2, versos 11, 12 e 13, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Ebildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. A primeira verdade que eu saliento desta amizade, e isso vai servir para você, vai servir para mim como amigos, é que não ignore o sofrimento do seu amigo e esteja presente. Não ignore o sofrimento do seu amigo e esteja presente. Essa é a primeira verdade que o texto vai nos mostrar. O texto não nos conta como eles ficaram sabendo. Contudo, quando eles tomaram conhecimento do sofrimento, da aflição que o seu amigo Jó estava passando, eles então foram ao encontro. Sabendo que o amigo estava passando por um momento delicado e difícil, os 3 resolvem ir ao encontro dele, a fim de dar o apoio, o suporte e o consolo. De longe, eles avistaram Jó, que estava quase irreconhecível. Queridos, há pessoas que quando os sofrimentos chegam, eles se abatem de tal forma que descuida da aparência, descuida da própria vestimenta, porque a vida perdeu a graça, a vida perdeu o sentido. Então as pessoas acabam se tornando irreconhecíveis. Quando eles se aproximaram, eles não conseguiram quase que reconhecer Jó. Ao verem o seu amigo naquele estado, eles choram, eles rasgam suas vestes e se lançam ao pó em uma atitude de humilhação e de prostração. A presença de seus amigos causou uma mudança um tanto significativa na vida de Jó. O texto vai dizer que eles ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio, pois viram que a dor de Jó era muito grande. Eles viram que o sofrimento do seu amigo era real. A princípio, eles não disseram nada. E aqui eles respeitam uma tradição judaica. Na tradição judaica, as pessoas que fossem consolar as que estavam sofrendo, deveriam esperar até que aquele que estivesse passando pelo sofrimento se manifestasse primeiro.
Na nossa cultura é diferente. Quando você e eu vamos a um velório para tentar amenizar o sofrimento da pessoa que está em luto, a gente chega e diz meus pêsames, minhas condolências, meus sentimentos, e às vezes a gente tende a querer puxar um assunto. Na cultura lá não, era diferente. Então eles ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio. Você sabe que às vezes o silêncio, ele é um bom consolo. Às vezes é do silêncio que vem o melhor consolo. E tem 3 expressões nesse versículo 11 que me chamam a atenção. Ele vai dizer, quando eles souberam da tragédia. Queridos, uma coisa é você saber, outra coisa é você não ter conhecimento do sofrimento do seu amigo. Eles ficaram sabendo de alguma forma, e ao saberem, eles foram movidos por uma empatia de tentar ajudar Jó. Eles não ficaram apenas, é verdade, nosso amigo está sofrendo. Não, que dó de Jó. Eles vão atrás para tentar ajudar o seu amigo. E aí o texto continua, dizendo que cada um saíram de onde viviam. E aí eles foram juntos consolar o seu amigo. Por isso que você e eu não podemos ignorar o sofrimento do nosso amigo e devemos estar presentes. É o que Paulo ensina no Novo Testamento: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu não posso ignorar a dor, eu não posso ignorar o luto, eu não posso ignorar o sofrimento daquela pessoa que eu digo que é o meu amigo. E quando eu tomo conhecimento, eu preciso ir ao encontro dela. Essa é a primeira verdade que o texto nos mostra. Não ignore o sofrimento do seu amigo e esteja presente. O texto segue e ele vai nos mostrar uma segunda verdade. Anota a segunda: não acuse um amigo antes de conhecer as causas. Não acuse um amigo antes de saber ou de conhecer as causas. São 3 séries de discursos promovidos por Elifaz, Bildade e Zofar. Eles começaram bem, quando souberam do sofrimento de Jó. Ao tomarem conhecimento, eles vão ao encontro, eles se compadecem, eles exercem a empatia, eles colocam-se no lugar do amigo, eles dividem a dor. Eles ficaram 7 dias e 7 noites em silêncio, e fato é que deveriam continuar por muito tempo calados. Parece estranho isso. Eles começam bem, mas termina mal. A atitude deles em não ignorar o sofrimento e estar presente é uma atitude louvável. Porém, os discursos deles vão nos ensinar que muitas vezes é melhor ficar calado ao invés de querer falar alguma coisa. Eles demonstraram mais sabedoria no silêncio do que nas palavras. Eles foram mais sábios no silêncio do que nas palavras. Anote isso. Era melhor ter ficado calado. Era melhor ter se colocado ao lado de Jó e simplesmente deixar Jó
perceber a presença deles, porque o silêncio deles falaram mais forte do que as suas palavras. Eles foram sábios no silêncio, mas tolos nos seus discursos. Em suas palavras, mostraram que estavam mais interessados em encontrar os porquês do sofrimento de Jó do que oferecer-lhes o consolo e o alívio. E então eles começam uma sucessão de acusações. Eles vão dizer que Jó está passando por tudo isso porque Jó está cometendo pecado, porque Jó está fazendo coisas que desagradam ao Senhor. E aí, se você for ler a partir do capítulo 4 em diante, você vai ver sempre os três: Elifaz, Bildade e Zofar, não tentando consolar o amigo, mas querendo entender ou encontrar o porquê do sofrimento. E aí eu separei algumas expressões de cada um, para você entender que eles não querem o consolo, mas eles querem acusar Jó de alguma coisa. Olha a sua Bíblia aí, no capítulo 15, versículo 4, o primeiro a discursar é Elifaz, e olha o que ele faz. Jó 15, 4. De fato, eu vou ler na tradução, na versão transformadora. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Olha o que ele faz, diz. De fato, você não tem temor a Deus e não lhe mostra reverência. Agora vá para o capítulo 22, o verso 23. Capítulo 22, verso 23. Ele continua acusando Jó. Se voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Portanto, coloque a sua vida em ordem. Elifaz acusa Jó de impiedade e sugere que Jó se arrependa. Mas do quê? Depois, chega a vez do outro amigo, Bildade. Olha Jó capítulo 8, versos 5 e 6. Jó capítulo 8, versos 5 e 6. Mas, se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, Ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. Bildade sugere que Jó se conserte com Deus, para que Jó tenha tudo de volta, para que Deus restitua Jó. Bildade sugere que Jó conserte a sua vida com Deus. E depois chega Zofar, capítulo 11, versos 13 e 14. Olha a sua Bíblia aí. Jó, capítulo 11, versos 13 e 14. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Afinal de contas, Elifaz, Bildade e Zofar, eles saíram dos seus lugares para consolar ou para acusar o amigo Jó? O que os seus amigos
fazem é só levantar acusações. Eles não apresentam um caminho para consolar. E por que eles fazem isso? Havia na lei judaica uma lei chamada a lei da retribuição justa, que funcionava mais ou menos assim: se você é bom e é fiel, você só vai colher coisas boas. Mas se você for mau, ruim, perverso, você só colherá coisas más. Então, na mente desses 3 amigos, tudo o que está acontecendo com Jó é fruto de pecado. Só que eles acusam de forma ferrenha. Eles chegam para um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal e diz: olha, você precisa consertar a sua vida com Deus, você precisa confessar o teu pecado, você precisa abandoná-lo, porque se você não fizer isso, coisas piores virão sobre sua vida. Queridos, isso é terrível. Quando você e eu soubermos dos sofrimentos dos nossos amigos, não os acusemos antes de conhecer as causas. Isso acontece muito na igreja. Às vezes, a leitura que nós fazemos do sofrimento de um irmão ou de uma irmã, geralmente alguns atrelam ao pecado. Bateu o carro porque está em pecado, está doente porque está em pecado, saiu do emprego porque está em pecado, perdeu um ente querido porque está em pecado. E perceba vocês, o livro de Jó nos ensina que nem os homens, nenhum cristão piedoso que seja, está isento do sofrimento dessa vida. Mas é fácil acusar. Agora permitam-me dizer uma coisa a vocês, que a acusação, ela pode vir pelos 2 lados. Como assim, pastor? Quando nós passamos por momentos difíceis, nós somos acusados por nossos amigos. Pessoas reclamam que ninguém as procura. Alguns amigos reclamam que ninguém os visita, que ninguém envia sequer uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook ou por alguma outra rede social. Acusam-nos de que nós não ligamos para eles, que nós não estamos nos importando com o seu sofrimento. O que é isso senão acusação? Queridos, notem uma coisa: a acusação, ela pode vir dos 2 lados. A pessoa que está sofrendo, ela pode acusar os seus amigos de não prestar-lhes o socorro quando precisa. Mas aí surge uma pergunta: será que o teu amigo está sabendo do teu sofrimento? Será que você contou para ele? Ou você quer que ele adivinhe que você está sofrendo? Tem muitas pessoas assim. Elas não contam, censuram, acusam os outros amigos, porque nos momentos mais difíceis da vida dela, ninguém o ajudou, mas não contou. Nós não acreditamos em adivinhações, em bola de cristal, em tarô, em revelações, assim não. Mas as pessoas, elas acusam, sem sequer pedir ajuda. Cuidado, como de fato existe a acusação do outro lado.
Pessoas que, ao tomarem conhecimento do sofrimento, ao invés de chegarem e oferecer o consolo, o alívio, só acusa. Os dois lados estão errados. Percebam que em momento algum, Jó acusou seus amigos. Vocês não vieram aqui, vocês não se importaram comigo. Em momento algum. Jó, ele não se vitimiza. Jó não é um autocomiserável. Jó, ele é ciente do agir sobrenatural e soberano do Senhor. Cuidado você que vive acusando os teus amigos de não procurarem você. A propósito, deixa eu te perguntar, você tem procurado os teus amigos? Você que reclama que ninguém liga para você, que ninguém te procura, que ninguém te visita, qual foi a última vez que você visitou teus amigos? Qual foi? E quando você censura ou acusa o teu amigo na tua mente, mas ninguém me procura, quem é esse ninguém? Será que de fato esse ninguém já não te procurou? Cuidado, porque o teu sofrimento vai só agravar. Não censure e não acuse os teus amigos por não te procurar, se você também não faz o mesmo. Por isso que o tema da mensagem é bom ter amigos, e é bom também ser amigo. Você quer ter amigo? Seja amigo. Você quer que as pessoas te procurem? Procure as pessoas. Você quer que as pessoas te liguem? Ligue para elas. Procura. Não fica só querendo receber, porque isso não é amizade verdadeira. Amizade verdadeira, ela é uma via de mão dupla. Você quer que alguém se importe com você? Se importe com as pessoas. Saia do teu lugar, procure os teus amigos, procure saber como eles estão também. Se você está sofrendo, diga: olha, ore por mim que eu estou passando por isso, me ajude que eu estou passando por essa situação. Cuidado que as acusações, elas vêm dos dois lados. A acusação vem de quem sofre e de quem consola. Mas olha o que Deus diz, no capítulo 42 de Jó, verso 7, Jó 42, 7, vejam e ouçam o que diz o texto, Jó 42, 7, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Sabe que Elifaz pensou que estava fazendo a coisa certa ao repreender Jó. Ele achou que estava fazendo a coisa correta, mas não estava. O próprio Deus repreende Elifaz. A sua ira se acende contra ele e o Bildade e Zofar, porque eles estavam fazendo a coisa errada. Cuidado, que você pode achar que está fazendo a coisa certa, mas está sendo reprovado por Deus. Talvez você vive censurando, acusando, criticando os teus amigos, achando que você tem razão, e Deus está irado contra você. Cuidado por querer sempre ser ouvido e promovido, e Deus pode te repreender, como Ele repreendeu Elifaz, no capítulo 42, versículo 7. Essa é uma segunda verdade, mas há uma terceira verdade. Só recapitulando as duas, para ver se você conseguiu anotar. Se não anotou, anote agora. A primeira: não ignore o sofrimento do seu amigo e esteja presente. A segunda: não acuse um amigo sem antes conhecer as causas.
Terceira e última verdade: seja um amigo que consola de verdade. Seja um amigo que consola de verdade. Irmãos, eu creio, ouça bem o que eu vou dizer, eu creio que Deus, Ele castiga os seus filhos, baseado no livro de Hebreus, capítulo 12, Ele castiga, Ele repreende. A Bíblia tem várias manifestações de Deus agindo, punindo, castigando, disciplinando os que são seus. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que Deus irá me punir pelos pecados que eu pratico e eu não os confesso e nem me arrependo. Eu não tenho dúvida que Deus me ama. E eu entendo que o amor de Deus está atrelado à sua disciplina. Ele pune, Ele castiga os seus filhos. Vai perguntar o autor aos Hebreus: qual é o pai que ama o seu filho e não o corrija? Ele corrige, sim. Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, os seus atributos continuam em vigor hoje. O mesmo Deus que ama é o Deus que disciplina, porque isso é prova do amor. Quem ama, educa. Quem ama, disciplina, como diz Provérbios. Porém, não foi esse o caso de Jó. Ele estava sofrendo não por causa dos pecados. Eu creio que alguns de nós sofrem por conta de pecado escondido, eu creio. E aí você vai lembrar de vários textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e aqui eu posso citar Adão, eu posso citar Acã, eu posso citar a mulher e o rapaz que estavam tendo relação sexual na igreja de Corinto, capítulo 5, Ananias e Safira. Só que o caso de Jó não era pecado. Por isso que você e eu não podemos acusar um amigo sem antes conhecer as causas. E depois de um longo tempo em silêncio, Jó se manifesta e começa a colocar para fora toda a sua raiva e indignação em consequência às severas acusações imputadas a ele. Enquanto os amigos estavam acusando, Jó foi guardando, foi ouvindo, mas sabe aquela hora que você não aguenta mais? De tantas acusações infundadas e falsas, chegou a hora de Jó se manifestar. Jó rompeu o silêncio, e no momento em que mais precisou dos amigos, eles não foram capazes de consolá-lo e nem de ajudá-lo. Eles começaram bem, eles se condoeram, eles saíram do lugar onde eles moravam e foram ao encontro de Jó. Eles fazem a coisa certa, com a motivação errada. E olha o que Jó vai dizer no capítulo 6, verso 14. Abra sua Bíblia em Jó 6, verso 14. Jó 6, 14. Olha o que Jó vai dizer. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Queridos, a única coisa que Jó queria e precisava era de um amigo que o consolasse de verdade. O momento é de dor, o momento é de sofrimento, o momento é de ajuda e não de acusações. É para ser o suporte, é para ser o apoio, é para ser o refúgio daquele amigo que está em luto, daquele que está sofrendo, daquele que teve perdas e percas na vida. Mas ele ouve a esposa dizer: tu ainda vai manter a tua integridade a Deus? Amaldiçoa e morre.
De repente chegam 3 amigos, vindo de longe, colocam-se ao lado de Jó, por 7 dias e por 7 noites não falam nada. Talvez, conjectura, pensamento meu, passou pela cabeça de Jó: agora eu vou ser consolado. Que bom que os meus amigos estão aqui ao meu lado. Mas não, ele recebe apenas acusações. Depois de Elifaz, Bildade e Zofar falarem, eis que surge, lembram do Eliú, que eu falei lá na introdução? Eliú vai aparecer no capítulo 32. Por que Eliú não apareceu antes, né? Sabe por quê? Porque Deus sabe usar as pessoas certas, na hora certa, para falar a coisa certa. Grava isso aí. Eliú só aparece agora, porque Deus sabe usar pessoas certas, na hora certa, para falar a coisa certa. E quando Eliú começou a falar, fez diferente dos demais. Eliú foi um amigo que soube consolar de verdade. Seus conselhos foram certeiros e consolaram Jó. Eu vejo algumas dicas nesse texto que, se você e eu colocarmos em prática, nós seremos bons consoladores. Volta para Jó 32, que é o texto base do nosso estudo nessa manhã. Querido, se você e eu colocarmos em prática essas dicas, nós seremos bons amigos. Jó 32, versículo 4. Eliú, porém, grava bem isso, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. A primeira dica para você e eu sermos consoladores de verdade: primeiro, é preciso ser tardio para falar. É o mesmo princípio que Tiago ensina. O homem esteja pronto, ou seja, tardio para falar. Eliú havia esperado. Eliú está ali. Eliú faz parte do ciclo de amizade de Jó. Ele está ali. Ocultamente, indiscretamente, ele está lá. Ele está ouvindo os mais velhos acusarem, falarem coisas horrendas para Jó. Ele está lá. Mas Eliú, ele espera os outros falarem, porque os outros eram mais velhos que ele. Você sabe o que é preciso para consolar os nossos amigos de verdade? Saber a hora certa de falar. Provérbios vai dizer que até o tolo calado é reputado por sábio. Os mais velhos falaram, e Eliú está só ouvindo. Ele faz, acusa, Bildade acusa, Zofar acusa, e ele é paciente, porque, queridos, uma qualidade que você e eu precisamos ter é ser paciente para ouvir e para falar. Nós não podemos nos precipitar. Eliú esperou os mais velhos terminarem de falar para depois começar. Olha o princípio aqui. Deixa os outros falarem, deixa. Não queira falar de imediato, porque você também pode errar. Escuta, observa,
É uma dica interessante. Observa o que os outros estão falando. Fica atento. Mas é preciso falar no tempo certo. Às vezes, nós como pais cometemos esse erro. A gente vai repreender os filhos e a gente diz assim: já te falei um monte de vezes. O segredo não está em falar um monte de vezes. O segredo está em falar na hora certa. É preciso ser tardio para falar. Mas não só isso. Há uma segunda dica. É preciso aprender a ouvir. São dois princípios que estão ligados um ao outro. Normalmente a gente quer inverter a coisa. A gente quer falar primeiro para depois ouvir. Não faça isso não. Eu agradeço a Deus. Há um tempo atrás eu fiz um curso de aconselhamento pastoral pela Faculdade Teológica Nacional em São Lourenço, Minas Gerais. E uma das coisas que os professores batem com muita frequência é isso: aprendam a ouvir. Eu creio que você já foi em um consultório médico. O médico primeiro te ouve, para depois ele falar. O médico não chega e diz: senta aí, você está com isso, com isso, com isso. Não, ele escuta. O que você tem? O que você está sentindo? Desde quando? Começou que horas? É assim ou não é? É um princípio da vida. Aprenda a ouvir primeiro. Eliú escutou com atenção as acusações dos amigos, mas as queixas de Jó. E aí, ao observar os dois lados, Eliú, ele faz uma leitura precisa e correta da situação, antes de oferecer conselhos. É sábio aquele que ouve, é sábio aquele que fala na hora certa. Cuidado, nunca fale antes de ouvir. Nunca acuse o teu amigo ou a tua amiga antes de ouvi-la. Ah, disse que vinha aqui e não veio. Não tem isso? Disse que iria me ligar e não ligou. Disse que ia fazer e não fez. É um tratante. Cuidado. Escuta o que ela tem para te falar. Para de acusar os outros. Aprenda a escutar. Essa é a segunda dica. Mas há uma terceira dica que Eliú nos dá para sermos bons conselheiros. Jó 33, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia lá. Jó 33, versos 6 e 7. E aqui é fantástico. Essa aqui é fenomenal. Olha o que ele diz. Jó 33, 6 e 7. Você e eu somos iguais diante de Deus. Eu também fui formado de barro. Portanto, não tenha medo de mim. Não serei severo demais com você. Você quer ser um bom conselheiro? Você quer ser um consolador de verdade para o teu irmão? Escute, fale na hora certa e seja humilde. Humildade é a chave do aconselhamento. Eliú, ele é humilde para admitir que não é melhor e que é imperfeito igual a Jó. Ele se coloca no lugar do seu amigo e ele entende o seu sofrimento. Você sabe o grande problema nos aconselhamentos de hoje, nos problemas relacionais? É porque normalmente
quando uma pessoa erra, a outra vai repreendê-la com superioridade. Pastor, aqui sou eu, viu, Paulo Werneck? Você se acerta, viu? Eu leio a Bíblia mais que você, eu oro mais que você, eu estudo mais que você, então eu sei mais que você. Cuidado, cuidado. Afinal de contas, Catarina, eu tenho já 40 anos de experiência, já sei tudo de vida, já sei como isso funciona. Cuidado, Elifaz, cuidado, Bildade, cuidado, Zofar. Nem sempre, aprenda isso, nem sempre os mais velhos têm razão. Aprendam isso. Nem sempre os mais velhos têm razão. Quem era o mais novo da turma? Eliú. Quem é o mais preciso e certeiro? Eliú. Você sabe por quê? Segredo da vida. Tanto os jovens como nós e os velhos erram. Nós jovens podemos errar e pecar por achar que somos muito capazes, e os velhos erram por se acharem muito experientes. Cuidado, as duas coisas revelam falta de humildade. Eliú diz: Jó, se preocupa não, eu quero apenas te ajudar, eu sou igual a você, fui feito de barro igual a você. E aí é um princípio tremendo, lá em Coríntios 10, 12, onde Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa, cuidado, seja humilde. Se o teu amigo errou, vai lá, repreende, não passa a mão no erro não, mas também não chega dando tapa não. As igrejas, ao meu ver, no passado erraram muito no tratamento com os seus membros, com suas ovelhas. Se o irmão caísse em pecado, ele deixava de ser uma bênção. Era assim. Enquanto o irmão estava fazendo tudo certinho, que bênção, é uma bênção, é uma bênção. Mas quando ele caía em pecado, exclui. Leva para a reunião. Tem hora para tudo, gente. Cuidado. Seja humilde. Seja humilde. Eliú era o mais novo da turma, mas foi o mais preciso. Quarta e última dica. Só repetindo: para ser bons consoladores, é preciso ser tardio para falar, tardio para ouvir, rápido para ouvir, ser humilde. Terceiro e último, Jó 33, versos 24 e 25. E a gente está caminhando para o fim. 33, 24 e 25. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará os dias da sua juventude. A quarta dica, que fez de Eliú um conselheiro de verdade, um consolador de verdade, é que Eliú, anota isso aí, ele tem o real interesse em ajudar. Eliú, ele tem o real interesse em ajudar. Você vai ver que Jó, ele está bravo, ele está com raiva, ele está indignado, não era por menos, ele está sendo acusado. E aí, Eliú, com sabedoria, ele mostra que Jó está tendo uma visão distorcida de quem é Deus.
Jó começou agora a ficar intrigado, bronqueado com Deus por causa das acusações. E Eliú, com toda a humildade, sabedoria, diz: Jó, vem cá, tu está errado. Tu acha que o homem é mais justo do que Deus? Eliú, ele passa a mostrar que o mais importante não era provar que Jó estava certo ou errado. Eliú deu conselhos certos para o seu amigo Jó. Volto a repetir, era pecado? Não. Você e eu devemos confrontar o pecado, devemos atacar o pecado, mas não foi o caso aqui. Há pessoas que não têm um interesse em ajudar a outra, ela quer apenas especular a vida alheia. Ela chega com aquela intenção de ajudar, mas ela apenas acusa. Ela não mostra o caminho, ela não aponta os meios de como a pessoa sair daquela situação. Você e eu precisamos ter o real interesse em ajudar os nossos amigos. Por isso que é bom ter amigos, mas é bom também ser amigo. O amigo é aquele que vai querer ajudar. E sabe que é ruim você querer ajuda de pessoas que te acusam. É ruim. É ruim porque a pessoa, ela nem sabe o que você está passando, mas ela simplesmente acusa. Agora, venhamos e convenhamos, quando uma pessoa está pronta para nos ouvir, quando ela fala na hora certa, quando ela se mostra humilde e passa o interesse dela para nós em nos ajudar, é diferente ou não é? O que as pessoas não aguentam é ouvir sermão de quem não tem vida. O que irrita as pessoas, como irritou Jó, é que pessoas com menos princípios do que ele querem repreendê-lo, censurá-lo e criticá-lo. Que tipo de amigo você é? Aquele que acusa? Aquele que só faz críticas sem antes conhecer o sofrimento do seu amigo? Ou você é aquele Eliú que diz: eu estou aqui, eu vou te ajudar, eu vou ligar para você, vou mandar uma mensagem para você, vou fazer uma visita a você, porque a amizade, ela é uma via de mão dupla. Não vamos ser amigos como ele faz Bildade e Zofar, mas vamos ser amigos como Eliú. Que Deus nos ajude e nos capacite a sermos bons amigos e amigos de verdade. Nesse momento eu quero pedir a você que feche seus olhos, aí onde você está, os irmãos aqui na igreja, curve a sua cabeça e faça uma análise em oração. Quem são os teus amigos? Você pode contar com eles nos momentos que você mais precisa? Será que se você estiver passando por um sofrimento e você liga para o seu amigo meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, será que ele vai te atender? Mas como você é como amigo? Você é uma pessoa acessível?
Você é uma pessoa que está pronta a ajudar o teu amigo? Se o teu amigo te ligar meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, você irá atender e dizer: oi meu amigo, o que você precisa? Ou você irá olhar e ignorar a ligação? Veja como é simples e fácil a gente criticar, a gente censurar, a gente acusar os amigos. Queremos receber uma ligação, mas não ligamos. Queremos receber uma mensagem, mas não enviamos. Queremos receber uma visita, mas não visitamos. Que amigo que eu sou? Quer dizer que eu quero que tudo venha ao meu reino, que seja sempre feita a minha vontade? Isso não é amigo. Faça uma oração silenciosa entre você e Deus e pede: Pai, me ajude a ser um amigo de verdade. Pai, me ajuda a ser uma bênção para as pessoas que estão em minha volta. Pai, eu quero ser um instrumento da Tua graça para consolar, para confortar, para ajudar os meus amigos quando eles estiverem precisando de mim. Ora sim, porque é bom ter amigos e é bom ser amigo. Nós vamos orar, encerrando a nossa escola dominical, e após a oração eu tenho um aviso antes de terminar esse culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, nós entendemos e nós reconhecemos o valor, a importância de termos amigos. Eu mesmo me lembro de inúmeros momentos difíceis que enfrentei, e o Senhor sempre levantou pessoas parecidos com Eliú. Nos meus momentos de dor, de crise, de luto, o Senhor levantou irmãos, amigos, que vieram me dar o suporte, o consolo espiritual e emocional que eu tanto precisei. Ó Deus, eu sei que muitos deles já me ajudaram bastante. Alguns hoje não conseguem me ajudar, mas nem por isso me faz uma pessoa ingrata. O Senhor tem me ensinado que a gratidão não é que a pessoa faz sempre, mas precisa fazer uma vez para que eu seja grato. Obrigado porque no passado e no presente o Senhor levantou e o Senhor levanta pessoas para nos consolar de verdade. Ó Deus, tira do nosso coração esse sentimento de acusação, de censura. Às vezes reclamamos, censuramos quem não nos visita, quem não manda mensagem, quem não liga, mas nós também não fazemos, Pai. Isso é hipocrisia, isso é incoerência da nossa vida. Queremos desabafar, mas nós não fazemos. Por isso, nos ajude a sermos bons amigos e a sermos amigos de verdade e amigos que consolam. Eu oro agradecido por esse texto e por essa palavra e peço que o Senhor nos ajude a sermos amigos de verdade. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Queridos, o aviso é que hoje à noite, às 7h30, se Deus nos permitir e Cristo não voltar, iremos cultuar ao Senhor. À noite, com transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E o tema da mensagem é: levando os nossos amigos a Cristo. Você já parou para pensar nisso? Será que você e eu estamos movendo, levando, conduzindo os nossos amigos até Jesus? Hoje à noite vamos falar sobre isso. Então eu desejo a todos uma excelente manhã, um resto de manhã, para alguns, um bom almoço, uma boa tarde e até a noite, se Deus nos permitir.